O mercado imobiliário está vivendo a primeira crise após a pandemia de Covid-19. Em junho, as vendas apresentaram queda de quase 35%. E o volume de contratos de locação também caiu mais de 40%. Mas, de acordo com especialistas, esse último dado é positivo, pelo menos para os locatários. A Mônica Arruda explica para a gente. O mercado imobiliário no Vale do Paraíba e Litoral Norte sentiu a primeira desaceleração após a pandemia. O número de vendas de casas e apartamentos caiu 34,82% em junho, com relação a maio deste ano, tendo em vista que o financiamento é a principal modalidade de aquisição da casa própria. Sem dúvida que é a questão do crédito imobiliário, juro muito alto. E aí a renda familiar das pessoas não conseguem alcançar o mínimo necessário para que o banco possa aprovar o crédito. E com isso, evidentemente, não faz negócio. Esse especialista em finanças acrescenta que, além disso, as instabilidades políticas em ano pré-eleitoral afetam nas decisões de longo prazo. Esse ambiente faz com que exista uma preocupação natural das pessoas tomarem a decisão de fazer um investimento de longo prazo, né? Afinal de contas, estamos falando de um investimento de 30, 35 anos. Então, existe sim essa preocupação. O setor imobiliário registrou queda também nas locações, de 43,97% no volume de novos contratos de locação assinados no período. Por um outro lado, o dado é positivo, pois mostra que os locatários puderam renovar os contratos e permanecer nos imóveis. Normalmente, quando o índice de locação é muito alto, é porque boa parte daqueles locatários que tiveram os contratos vencidos, eles não conseguiram renovar, porque a procura é muito grande, a oferta é baixa e, com isso, os proprietários recebem propostas bem mais vantajosas do que aquela que o inquilino atual está pagando. E aí a maioria dos locatários não consegue pagar e sai do imóvel, entrega e vai lá para a periferia. E onde não era para ter nenhuma alugação, como é o caso do que aconteceu aqui, acabam tendo duas. O momento é de cautela, diante das incertezas também do cenário econômico mundial. Aqui no Brasil, vários setores podem ser impactados com o pacote de tarifas anunciado pelos Estados Unidos, inclusive o mercado imobiliário. Nesses últimos 30 dias, nós tivemos aí uma série de questões que levam dúvidas às pessoas quanto ao futuro da economia do país, as dificuldades. E você já viu como é que é, né? Contrato de financiamento imobiliário são contratos de longo prazo, 30, 35 anos. E as pessoas ficam receosas de entrar num contrato desse, depois não ter como sair e acabar tendo prejuízo. Isso trouxe um período muito ruim para o mercado. O presidente do Cresce destaca que o setor da construção civil deve diminuir a oferta. Porém, como consequência, isso pode aquecer o mercado de imóveis usados. O crédito liberado pelos bancos para os incorporadores será de 50% do que foi o ano passado, porque não tem recursos na poupança para fazer esse tipo de empréstimo. E com isso, é claro que o setor de produção, construção, deverá diminuir bastante. Então, nesse sentido, o mercado de imóveis usados, que é o que se refere à nossa pesquisa, ele tende a melhorar. Nesse momento, a orientação dos especialistas é ficar atento às mudanças do mercado e guardar dinheiro antes de fechar negócio. Faça uma poupança, uma economia de tal forma que, caso você decida, daqui 6 meses, daqui 1 ano, por exemplo, trocar de imóvel, trocar de carro, enfim, isso vale para qualquer outro bem, né? Para que você dê uma entrada maior. Dando uma entrada maior, você reduz o seu saldo devedor de financiamento, né? Se reduz o saldo, esse saldo devedor, você tem um impacto menor de dívida, de juros, de taxa de juros. Talvez para a economia nacional não seja muito bom, né? Essa crise do mercado imobiliário. Estão dizendo aí a primeira crise depois da pandemia. Pesado, é forte, né? Mas em algum momento precisa parar de subir. Vamos combinar? Hoje, se você quiser alugar um imóvel, você tem que
Ó, tirar dinheiro do bolso, rapar o porquinho, porque é difícil, muito difícil alugar, porque está muito caro. Você vai tentar comprar um imóvel, piorou. Assim, olha, eu conclamo alguém que está em casa agora que não seja rico, que não tenha posses, né? E que queira, por exemplo, o primeiro imóvel, que queira adquirir alguma coisa, não consegue. A não ser que você tenha condições, como eu estou dizendo, de uma vida toda guardando dinheiro, você tinha um imóvel, quer trocar, você tinha um investimento, quer dar de entrada, ou você tem dinheiro para pagar. Porque está tudo muito caro, tá? Extremamente caro. Para a pessoa comum que quer investir, talvez seja bom. Mas mesmo assim, vai fazer um financiamento, por exemplo, com as taxas de juros, essas que a gente às vezes acha que não impacta a gente, de 15%, 16%, você vai tentar fazer um financiamento, multiplica por 2, multiplica por 3 o valor que você pegou para pagar o seu imóvel. Então, assim, você vai ficar a vida toda pagando o imóvel, você vai morrer no meio do caminho, o imóvel vai continuar. Porque hoje a taxa de juros é muito alta, o valor do imóvel é muito alto, tudo é muito alto. E o salário é muito baixo. A nossa renda, em alguns casos, é pior ainda, porque nos últimos anos o salário não aumentou. Nosso poder de compra diminuiu, mas diminuiu muito. No meu caso, no seu caso, todo mundo. Lá fora as coisas continuam subindo. No nosso terreno as coisas continuam baixando, né? O nosso poder de compra. Não é muito difícil. Não lamento, né? Eu lamento pela economia, no geral. Mas que, para nós, pessoas comuns, pessoas que precisam comprar, que precisam movimentar a economia, até por um ponto, não me entendam mal. Estou querendo caçar bruxa aqui, nem jogar agora em ninguém. Só estou dizendo o seguinte, que para quem vai comprar, para quem vai alugar, talvez seja